Olá, tudo bem? Hoje eu tava vendo alguns vídeos de música e eu percebi que a maioria das cantoras pop, elas utilizam muito tons acobreados. O dourado, o marrom, o preto, bem de leve. E é isso que eu quis trazer hoje, uma mistura com um batom bem forte. Então, se vocês gostarem dessa maquiagem, é só vocês continuarem assistindo ao vídeo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a paleta de 120 cores, vou usar o dourado, o marrom mais claro, e numa paletinha menor, 3D da Fenza, eu vou utilizar só esse dourado aqui. Vou começar usando o marrom. Pra quem não sabe esfumar, ainda tá recém começando a se aventurar e fazer o esfumado, o marrom ajuda demais. Só um esfumado marrom já faz toda a diferença. Esfumei bem, para dar um pouquinho de profundidade. Agora o dourado da paleta. Vou aplicar em toda a pálpebra móvel, desde o começo até quase o final, não até o final. Depois eu pego de novo essa paleta com um marrom mais forte. Eu vou fazer o cantinho externo. Sempre puxando pro côncavo para dar uma impressão de profundidade. Com um pincel um pouquinho menor e a sombra, não vou usar preta não, vou usar do ladinho, que é um chumbo bem escuro. Vou aplicar com o olho aberto no cantinho, bem pouquinho, que eu não quero que o preto esconda o dourado. Volto com o pincel gordinho para esfumar. E com a sombra cobre, a mesma que eu passei no finalzinho, eu vou aplicar entre o dourado e o preto, para não ficar nenhuma marcação. Com um pincel chanfrado e novamente com a sombra dourada, eu vou aplicar aqui, ó, no cantinho da lágrima. Um lápis preto na linha d'água. Quem quiser aplica, quem não quiser é opcional. Fazer com delineador líquido. Não precisa nem aplicar com muita perfeição, não. É só fazer um tracinho reto. Sem se preocupar muito. E antes que o pincel seque, com o mesmo pincel, aquele pequenininho que a gente aplicou a sombra preta, a gente vai esfregar em cima desse delineador, sem subir muito, só esfregar para tirar a marcação. O que a gente vai precisar agora é aplicar o rímel e depois retocar a pele, que é muito importante. Vamos pro rímel então. Vou voltar com o corretivo. Vou aplicar aqui para dar uma iluminada. E vou aplicar aqui para dar uma iluminada. E remover toda e qualquer sombra, vestígio de sombra que tenha caído.
volto com um pó compacto para não escorrer o corretivo e passo. Tem pra todos os gostos. Bom, na verdade, eu tenho esse batom aqui, que ele é mais um vinho. Eu acho que eu tenho uns 30 batons, não. Eu acho que eu tenho uns 10 batons quase iguais, mas não são iguais. A embalagem é diferente, brincadeira. A cor é diferente, mas eu quero que ele fique um pouquinho mais escuro. Então o que eu vou fazer? Com a ajuda de um lápis de olho preto, eu vou escurecer esse batom. Tem que ser um lápis de olho bem cremosinho. Ó. Se eu passar o dedo, ele espalha bem. Então tem que ser um lápis de olho bem cremoso, estilo esse aqui. Não vou passar ele como se fosse um batom, tá? Eu vou dar leves batidinhas. Vou esfumar com um pincel. Vamos lá. O pincel que eu esfumei foi de cerdas naturais, mas pode ser com de cerdas sintéticas também, que é aquele normal de passar batom. E por cima eu vou passar esse... demais. Quem quiser pode aplicar por cima uma sombra do tom mais próximo do batom. Eu vou aplicar esse roxo aqui, ó, bem escuro da paleta. Como eu apliquei primeiro o lápis e depois o batom, esse batom ainda é um batom cremoso, aplicando a sombra, poderia ser uma vermelha também, para não escurecer tanto. Esse batom ele fica com um efeito mate. E a durabilidade dele é absurda. Tem alguns batons que são relativamente muito baratos, como o que eu utilizei, o vinho. Eu acho que eu paguei em torno de uns R$2,50. Ele é da Fenza, é uma marca boa e é uma marca barata. Só que tem batons, por exemplo, dessa cor, que a gente não encontra em marcas tão baratas assim, e que às vezes não vale tanto a pena, porque não é uma coisa que a gente vai usar todos os dias. Então uma coisa que eu acho muito legal fazer é misturar coisas, misturar lápis de olho com um batom da cor que tu tem, com uma sombra por cima, que vai dar a mistura que tu quer para aquele dia. Eu faço muito isso e recomendo demais, porque o batom, se a gente for ter todas as cores que a gente gostaria de ter, a gente vai gastar uma fortuna imensa e não é esse o propósito. O propósito é a gente usar as coisas que a gente tem e adaptar naquilo que a gente gosta. Então a maquiagem de hoje foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em gostei e compartilhar o vídeo. Me seguir nas redes sociais também. Os links ficam todos aqui embaixo do vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!